Tudo bom, alunos? Bem-vindo ao nosso encontro de história. Hoje, em comemoração aos meus 50 inscritos, tô bombando, claro que você já me seguiu, né? A gente vai fazer uma aula super curta, vocês vão ver que nem vai doer, vai ser uma aula extremamente pequena, até porque eu vou deixar o encontro que vem da próxima semana, no caso, especialmente para um grande momento da história, que é o conflito bélico, a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente está dando uma introdução. Então, a gente falou semana passada, para você que assistiu o meu vídeo, se você é do segundo ano, se você é de qualquer outra série, você que assistiu, então a gente conversou primeiro, sobre a Segunda Revolução Industrial e também sobre o imperialismo, que é esse novo imperialismo que vai principalmente atrás de matéria-prima, atrás de mão de obra e atrás, claro, de mercado consumidor. Beleza, gente? Nós estamos, então, vivendo o período que vai anteceder a esse conflito bélico, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente precisa entender qual era o cenário da Europa nesse período. Se você está me acompanhando pela apostila bienal e for do segundo ano, a gente está na página 310. Se você está me acompanhando também ainda do segundo ano e tiver esse livro bacana, que a gente gosta bastante, eu particularmente gosto de grifar bastante, a gente vai estar ali na página 127, tá? Vamos falar sobre o período da Belle Époque, tá? Antes eu vou deixar o espaço, o tempinho, você viu que eu escrevi pouca coisa hoje na lousa, para que você possa copiar, dar o seu pause e vamos continuar. A Belle Époque, a gente pode dizer que, na verdade, esse é um período feliz, vai fazer uma carinha, e próspero para Europa. Nós estamos falando de um cenário que está bem incluído na aula passada, Segunda Revolução Industrial. Quer dizer, então, assim, gente, que as inovações elas estão fervilhando, estão borbulhando. Então, alguns assuntos práticos eu vou falar bastante essa aula. Primeiro, qual é o período histórico que a gente está conversando? A gente está conversando sobre o final do século XIX e o início do século XX. Então, assim, esse período de paz significa o quê? Significa que há uma ausência de conflitos que vão acontecer nesse período pelo fato de que desde 1871, que eu coloquei aqui como data base, que foi um conflito franco-prussiano, e ali também a Comuna de Paris, que foi aquela série de revoltas que a gente estudou antes, né, no caso nas aulas presenciais, pararam os conflitos, pararam as revoluções. Então, tudo que nós tínhamos de revoltas, elas cessaram nesse período, então que vai desde 1870 até o primeiro, né, a data que vai inaugurar ali a Primeira Guerra Mundial, que é 1914. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que esse período é considerado, então, um período de paz. E é também um contexto de várias coisas novas que vão acontecer. Eu coloquei aqui como alguns contextos. Descobertas, o ser humano começa a descobrir várias coisas. Nesse período é um período de alta inovação e altas invenções. Por exemplo, aqui, os automóveis vão passar a existir, a bicicleta passa a existir, a gente vê a fotografia nascendo, o cinema nascendo, a eletricidade, gente, eu coloquei aqui, mas já vou citar nesse primeiro momento. A eletricidade é tão importante que a gente pode falar que ela inaugura a vida noturna na Europa. Porque até então não tinha eletricidade, então as pessoas não tinham como sair à noite, por quê? Né? A escuridão barrava. Mas aqui, por exemplo, nascem hotéis, nascem restaurantes, nascem bares. Tudo isso nesse período em que essa Belle Époque está existindo historicamente. Então, nós temos esse período então de inovações que é muito centralizada naquilo que a gente vai chamar também de humanismo, mas não como corrente, tá, gente? Não estou falando desse período, porque isso é lá atrás. Por que eu coloquei humanismo? Porque a gente está falando então de um período em que o ser humano, ele é o centro, ele quer mostrar a sua força através das suas invenções, ele quer mostrar o seu poderio, a questão de o controle do ser humano sobre todas as outras coisas. E aí a gente vê também nascendo, na época, nós sabemos que a sociologia, nas nossas aulas a gente conversa sobre isso, ela nasceu no século XIX. E aí, junto com a sociologia, nesse período da Belle Époque, nasce o chamado positivismo. Nós já conversamos sobre eles em sociologia,
mas eu vou trazer para vocês. O que é esse positivismo? O positivismo, ele vem pós-conflito francês, especialmente depois da Comuna de Paris, e é uma exigência, é uma corrente que nasce como uma ideia de que nós poderemos criar uma higiene social. Como isso, professora? Através da criação de leis imutáveis. De forma prática, Augusto Comte, que foi o criador do positivismo, ele traça a ideia que nós nascemos, sociedade como um todo, ela tem uma linha, uma linearidade progressista, ou seja, eu crio leis imutáveis e, por exemplo, eu vou lá, crio essas leis na França e depois eu posso aplicar em qualquer lugar do mundo e criar a ordem. Por isso que, pra gente nunca esquecer do positivismo, a gente lembra daquilo que tá na bandeira nacional brasileira, que é o quê? Ordem, oxa, a caneta tá boa aqui, e progresso. Qual que é a importância disso, professora? Primeiro eu crio ordem, depois eu cresço. Então essas leis imutáveis serviriam para isso. Elas trariam essa higiene social e esse contexto, ele é criado na Belle Époque. Também nasce o marxismo, né, gente? Que também acredita nesse progresso, que ele tem um materialismo histórico e aí durante esse processo de evolução vão ter solavancos, que são o quê? As revoluções, como por exemplo a Revolução Socialista, que seria responsável por essa mudança de regime, que na verdade é o sonho de Marx, que chegaria ao socialismo científico. E aí, gente, isso é importante em Marx, porque ele fala que a revolução é a grande locomotiva da história. Beleza? Isso aqui é só para situar, isso aqui é uma aula de sociologia quase, mas é para situar vocês nesse período conhecido como Belle Époque. O que mais a gente tem nesse período? As chamadas exposições universais. O que significa isso, gente? Eles criavam feiras universais para expor seus trabalhos. E uma dessas feiras, no ano de 1889, olha que bacana, o que está acontecendo aqui no Brasil? Proclamação da República Brasileira. Nessa feira, ela é onde vai ser aberta ao público a Torre Eiffel, como também um grande monumento em homenagem à Revolução Francesa, que é 100 anos atrás. Ou seja, aqui em 1889 a gente estava comemorando o centenário da Revolução Francesa. Então, a gente vê que nesse período da Belle Époque, além desse contexto de paz, ele vem para mostrar o poderio do ser humano e o progresso deslumbrante da Europa, a prosperidade da Europa. E aí, um ponto também importante para a gente já concluir essa aula é que nessas feiras nós temos algumas coisas bem cruéis. Por quê? Porque nessas feiras eram expostos os chamados, foram criados os chamados zoológicos humanos. O que é isso, gente? Isso é trágico de comentar, mas existia. Nessas feiras, então, homens africanos, homens originários então da África, da América e da Ásia, eles eram expostos, colocados até em jaulas. Isso a gente vê, para quem está acompanhando pelo livro texto, gente, a gente vê ali na página 128 essa imagem de um homem europeu, claro, olhando com desdém ali para esses povos diferentes. Você fala, professora, mas por que esse zoológico, mano? Qual que é a intenção? A intenção nesse período é exaltar a figura do o europeu como agora deu aquele erro aqui no português, civilizado, tá, gente? E por que isso? É aquela visão, novamente, de evolucionismo social. Ou seja, se eu sou europeu, eu estou à frente ou à sua frente. Então, assim, é como se todos os povos de outros lugares do mundo, eles deveriam, então, seguir o exemplo europeu. Só que isso aqui é só uma forma de preconceito e uma forma de humilhar aqueles que não eram europeus. Então, era trazer a superioridade daqueles que pertenciam à Europa. E aí, esse período, ele vai existir, ele vai contemplar todo esse período que eu tô falando pra vocês, que é chamado Belle Époque, e ele vai finalizar ali na Primeira Guerra Mundial. O que você precisa saber? Que aos olhos europeus, sim, é um período de prosperidade.
Mas se você for pensar com um olhar crítico, na verdade um período de humilhação para todos os povos que não pertenciam. Então é o exaltar do europeu. Nesse período várias vanguardas nasceram que estão na verdade caminhando para o modernismo. Mas o que você precisa saber é que essas vanguardas e que esses povos europeus em todo momento eles faziam questão da supremacia. Tanto que a apostila conclui ali na página 128, o livro-texto, desculpe, olha o que um jornalista francês fala em 1911. Olha lá, nas últimas 3 linhas, isso aí mesmo se você não está acompanhando pelo segundo ano. A gente de hoje não conseguirá fazer ideia dos abismos de miséria que se escondiam na Paris brilhante daquele tempo. Então você vê que é um período que eu termino de uma forma totalmente crítica. É um período que é tão visto e amado e admirado, porém por baixo dos panos escondia uma grande miséria que Paris representava. Tanto que ele é tão o período das luzes que a gente vê que alguns escritores falam que quando começa a Primeira Guerra Mundial as luzes da Europa são apagadas. Mas é isso, esse é o assunto da aula 22, a Belle Époque. Muito obrigada a você que assistiu. É uma aula curtinha, como eu disse a vocês, mas eu optei por fazer somente ela nesse encontro para que a gente tenha o próximo encontro inteiro para detalhar a Primeira Guerra Mundial. Obrigada e é isso aí, valeu!